Olá, sou a professora Vilma. Hoje iremos continuar a resolução dos exercícios com função do primeiro grau. O primeiro exercício. Considerando a função fx 3x mais 1, é correto afirmar que... Então, lembrando que a função do primeiro grau, ela é escrita da seguinte maneira. Fx, que é igual a x mais b. E aqui você tem que analisar cada item antes de você resolver. Então, a função do primeiro grau, ela é escrita fx, que é igual a x mais b. Onde esse a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. E uma função, para ser crescente, esse a, o valor aqui do a, tem que ser positivo. E para ela ser decrescente, esse coeficiente a aqui, ele tem que ser negativo. Assim, na questão temos, olha, é uma função decrescente? Vamos começar por aqui. Você vai observar esse valor aqui do coeficiente a. Se esse a, ele está negativo, ele está positivo. Se ele está positivo, é crescente. Então, essa alternativa não pode ser. O coeficiente linear é 3. O coeficiente linear é o b. O b, nesse caso aqui, é 1. Então, também não pode ser essa alternativa. É uma função de segundo grau? Também não, porque a sua função é do primeiro grau. Então, a alternativa correta é essa aqui. É uma função crescente, porque esse coeficiente a, ele está positivo, né? Ele é maior do que zero. Então, a maior que zero. É uma função crescente. Próxima questão. Considerando a função fx é igual a menos 5x mais 2, é correto afirmar que, do mesmo modo, temos que lembrar que a função, antes de marcar a questão, tem que analisar. Então, fx, a forma como é escrita a função do primeiro grau, ax mais b. Então, na questão, está pedindo para você verificar qual é a correta. Então, aqui nós temos, é uma função crescente? Olha, o a, o coeficiente a aqui, ele está negativo. Ele é um a menor do que zero. Então, é uma função decrescente. Então, isso aqui não pode ser. O coeficiente angular é menos 5? O coeficiente angular é menos 5. Então, será essa alternativa. Essa aqui não poderá ser porque o coeficiente linear é menos 5? Não, o coeficiente linear é 2, porque o linear é a letrinha B aqui, o coeficiente B. O coeficiente angular é 2? Não, olha, o coeficiente angular é menos 5, que é a letrinha A aqui. Então, o coeficiente angular é menos 5. Então, é essa a alternativa aqui. Então, coeficiente angular, menos 5. Questão 8. Seja a função polinomial do primeiro grau, menos 3x mais 8, definida de reais em reais, qual é a raiz da função? Então, aqui nesse exercício, já é a raiz da função. Essa raiz da função, nós temos que calcular o valor para x. E lembrando que o valor a raiz da função está no eixo x. Se está no eixo x, nós vamos, para isso o y tem que ser 0. Então, vamos tirar aqui a função fx, que é igual a menos 3x mais 8. Ou podemos também escrever y, que é igual a menos 3x mais 8. Como é a raiz, o y tem que ser igual a 0, porque esse ponto vai estar no eixo x. Então, 0 é o valor do y, menos 3x mais 8. Esse 8 passa para cá, ó, menos 8, que é igual a menos 3x. Menos 8. Esse 3 está multiplicando aqui, ó, ele passa dividindo. Dividido por menos 3, que é igual a x. Menos e na divisão dá mais, né? Dá um valor positivo. X, que é igual
8/3 positivos. Então, o ponto, a raiz dessa função é 8/3 positivo e não negativo. Então, é importante o sinal, verificar a regrinha dos sinais. Próxima questão. É a 9ª questão. A lei que define a função representada no gráfico a seguir é: marque a alternativa correta. Para você calcular essa questão, primeiro vamos retirar do gráfico os pares ordenados. Então, os pares ordenados aqui eu tenho, esse ponto está em cima do eixo Y, então x ele é 0. Então, o ponto aqui eu tenho 0 e 3. E esse outro ponto aqui, ó, está no eixo x. Então, eu tenho o valor de x e o y é 0. Menos 1 e 0. Agora, vamos calcular pela fórmula da diferença, né? O quociente da diferença de y dividido aí pela a diferença do x. Então, o coeficiente aqui, o a, que é o angular, é igual y2 menos y1 dividido por x2 menos y1. Tá. Então, esse aqui, olha, o 0 é o valor de y, ó, sempre aqui é x e y. Então, vai ser 0 menos 3. Dividido, agora aqui é o valor do x, ó, menos 1 e o 0. Então, menos 1 menos 0, que é igual 0 menos 3, menos 3. Menos 1 menos 0, menos 1. Menos e menos vai dar mais. 3 dividido por 1, 3. Então, esse 3 é o valor para A. O B, nós vamos calcular pela função do primeiro grau. Y que é igual a x mais B. Aqui nós vamos escolher um ponto para calcular. Olha, eu vou pegar o 0 e o 3. Pode ser qualquer um dos dois. Aqui o y, ó, esse valor aqui, ó, o y vale 3. E esse aqui é o valor para x. Então, vai ser 3, que é igual. O valor do A nós encontramos, ó, A igual a 3. Então, vamos substituir agora. 3 vezes o valor do x, que é 0, mais B. Ó, então, 3 é igual. 3 vezes 0, isso aqui dá 0. Sobra B. B, que é igual a 3. Então, primeiro aqui encontramos o A, que é o coeficiente angular, encontramos o B, que é o coeficiente linear. Falta definir a lei que define a função, falta a lei. Fx, que é igual a x mais B. Agora, eu já sei esses valores e eu posso substituir para encontrar essa lei da função. Ó, Fx é igual, qual o valor do A? 3. Então, 3x mais, qual o valor do B? 3. Então, essa aqui é a nossa função, ó. Dados esses pontos ali, 0 e 3 menos 1 e 0, a função que nós temos, 3x mais 3. Essa é a lei que define a função. Vamos a mais um último exemplo. A 10ª questão. A lei que define a função representada no gráfico a seguir é, marca a alternativa correta. É parecida com aquela, né? Nós vamos primeiramente retirar os pontos, vamos calcular o coeficiente angular e o linear, e depois encontrar a lei que define a função. Olha, o ponto aqui nós temos o 2, ele está no eixo Y, então é 0 e 2. E o próximo ponto aqui, ó, está em cima do eixo X. Então, eu tenho o valor do X e o Y é 0. Então, 3 e 0. Agora, o coeficiente angular. Vamos fazer aqui a diferença aqui, ó, dos valores do Y, dividido aqui, ó, pelos valores de X. Então, sempre não esqueça, primeiro X e Y, X, depois o Y. Então, aqui é o Y de cada ponto, o 0 e o 2.
0 menos 2 dividido. Aqui o x2 menos x1, então são esses valores, 3 menos 0, que é igual, 0 menos 2 dá menos 2, 3 menos 0, 3. O valor que eu tenho, menos 2/3. A é igual a menos 2/3. O B e y, que é igual a x mais b, que é a função do primeiro grau. Aqui também vamos escolher um dos dois pontos, pode ser qualquer um. 0, 2. Ó, esse valor aqui é o do x e esse 2 é o valor do y. Olha, agora vamos substituir. O y é 2, que vai ser igual. Valor do a, menos 2/3. Menos 2/3 vezes o valor de x, que é 0, mais b. 2, que vai ser igual. Menos 2/3 vezes 0 dá 0, sobra o b. b é igual a 2. A nossa lei da função vai ficar assim. Fx, que é igual a x mais b. Fx, que vai ser igual a menos 2/3 x mais 2. Essa aqui é a lei que define essa função para os pontos 0, 2 e 3 e 0. Terminamos a resolução dos exercícios. Até a próxima aula.